Sejam todos bem-vindos. E hoje é uma live de perguntas e respostas. Qual o maior problema que você enfrenta na sua empresa hoje? Espera aí. Mas eu tô tão feliz por hoje despertar. Vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Corações contentes, lábios sorridentes. Mãos para o ar, clima da alegria. Mãos para o ar, clima da alegria. Bom dia, bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, Espírito Santo. Alô, meus manos, alô, minhas minas, minha família de todos os cantos. Bom dia, crianças. Bom dia, Senhor. Bom dia, sejam muito bem-vindos, comandantes. Dia de anjo, quando dia será? Bom dia. Dia sempre vai ser, sempre vai ser dia. Bom dia, comandante. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Emília. Bom dia, Fabiana. Fabiana, será que é minha prima, Fabiana? Fabiana Batista do Carlos? Não sei se é. Grazi, bom dia, Grazi. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia, comandantes. Bom dia, Vânia. Bom dia, comandantes. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Mais uma live que a gente vai fazer como aquecimento da semana Empresa Sem Caos. Mais uma live fantástica que a gente vai fazer hoje. E a live de hoje é uma live diferente. Porque a live de hoje eu preciso da participação de vocês para fazer. Bom dia, German. Bom dia, Thiago. Bom dia. Então é uma live diferente. Por que ela é uma live diferente? Porque eu preciso da participação de vocês para fazer uma live. E aí o tema é: qual o maior problema que você enfrenta na sua empresa hoje? Por incrível que pareça, muitas vezes a gente acha que o problema que a gente enfrenta na nossa empresa é um, e na verdade o problema que a gente enfrenta na nossa empresa é outra. Eu gosto muito de uma frase que eu criei, né? As pessoas me mandam perguntas no direct. Falando nisso, o que eu vou pedir para vocês sobre as perguntas? Bom dia, Aline, seja muito bem-vindo à casa sua. Bom dia, F, seja muito bem-vindo à casa sua, à casa de vocês, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem perguntas na caixa de pergunta. Então, tem uma caixa de pergunta aí. Vocês vão colocar a pergunta na caixa de pergunta e eu vou responder essas perguntas na caixa de pergunta, as perguntas que vierem na caixa de pergunta, legal? Então, outro dia eu estava respondendo os directs, né? As pessoas me mandam muitas perguntas por direct, pede ajuda, levanta a mão para pedir ajuda, e eu estou sempre disponível para responder. É lógico que não dá para dar uma consultoria pelo direct, né? A resposta no direct, às vezes eu mando 2, 3 áudios respondendo, e às vezes eu simplesmente dou uma respostinha ali, dou uma resposta curta ali no direct para responder os comandantes que me procuram, que pedem ajuda, e já ajudei muita gente através do direct. Mas aí o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu fazer uma live, porque quando você faz uma pergunta na caixa de pergunta, eu consigo responder em 15 segundos, ou eu consigo responder num texto, que não dá para explicar muita coisa. Então, numa live, eu consigo responder mais perguntas com mais intensidade, tá? E isso vai ajudar vocês. Eu gosto de dizer o seguinte: se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você vai trabalhar na empresa de alguém, e nessa empresa de alguém você é o pior funcionário, você ferra o dono dessa empresa. Literalmente, você ferra o dono dessa empresa. Por que você ferra? Porque você não produz resultado para essa empresa, você não produz resultado e o cara tem que te pagar. E ainda quando você sai dessa empresa, ele tem que te dar uma indenização, aviso prévio, férias, 13º, 50% de fundo de garantia, né? É o processo indenizatório. Então você entrou, foi um pior funcionário, foi um péssimo funcionário, recebeu o seu salário sendo um péssimo funcionário, saiu, recebeu uma indenização e ficou tudo bem para você. Aí você resolve empreender. Você fala assim: cara, eu vou empreender, porque você acha que o dono da empresa que você trabalha é rico, você acha que ele ganha dinheiro fácil, você acha que ele é um idiota, aí você fala assim: eu vou empreender. Se esse cara aqui tem uma empresa, eu também posso.
Juninho, e aí, Juninho? Seja muito bem-vindo, senta aí, senta na sala, né? Eu falo senta na sala porque eu tô aqui, ó, tô na sala, tô na minha sala de lareira aqui, ó, e é a minha sala, então eu convido você para entrar na minha sala, vem, a casa é sua, senta na sala, fique à vontade, tá? Fique bem à vontade. E aí, o que acontece? Né? Você não rendeu nada para esse empresário, você foi um péssimo funcionário e ele se ferrou. E ele se ferrou. Afinal de contas, você tem direitos, né? É lógico que você tem deveres, mas muitas vezes o pior funcionário de uma empresa, ele só quer saber dos direitos dele, os deveres, ele pouco liga para os deveres dele, né? Aí beleza, vamos supor que você é esse funcionário e você resolve montar a tua empresa. E aí na sua empresa, cara, quando você monta a sua empresa, na empresa dos outros você pode ser o pior funcionário da empresa dos outros, mas nunca na sua. Na sua empresa você não pode ser o pior funcionário. Sabe por quê? Porque se você for na empresa dos outros, você é o pior funcionário, você ferra os outros. Mas na sua empresa, cara, se você for o pior funcionário da sua empresa, você se ferra sozinho. Você se ferra sozinho se você for o pior funcionário da sua empresa. E assim, o mercado, uma vez eu comecei a aplicar na Bolsa de Valores. Né? Estava já ganhando bastante dinheiro na empresa, tinha bastante dinheiro na minha pessoa física, tinha bastante dinheiro na minha pessoa física, já tinha casa boa, carro bom, e eu comecei a operar, né? Porque às vezes quando você tem tempo e tem dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro e você começa a operar na Bolsa de Valores. Então eu fui fazer cursos, fui aprender habilidades para operar na Bolsa de Valores. E quando eu aprendi algumas habilidades para operar na Bolsa de Valores, os caras falam, ensinam as regras. Quando a gente vai operar na Bolsa de Valores, eles ensinam as regras, né? Como funciona. Então, quando você vai fazer trader, você tem que entrar no trade, né? Com um plano, e se o plano der errado, você tem que ter um stop loss. E eles falam, nunca baixe o stop loss. Nunca entre sem ter um plano no trade que você vai entrar. Então você planeja antes de entrar no trade e põe o stop loss. E você nunca, mas nunca... Oi, Rete, tudo bom? Mãe empreendedora está aqui. Nunca baixe o stop loss. Coloque o stop loss e se perder uma operação, faz parte do plano. E aí o que acontece? Eles falam assim, cara, o mercado não quer saber se você é pai de família. O mercado não quer saber se você trabalha duro. O mercado não quer saber se você é honesto. O mercado não quer saber se você é gente boa. Se você fizer merda no mercado, você está ferrado. Se você baixar o stop loss num plano, você está ferrado, porque aquela ação vai derreter e você vai perder dinheiro. Então ele fala, o mercado não pergunta se você é honesto, o mercado não pergunta se você trabalha duro, o mercado não pergunta se você é pai de família, o mercado não quer saber o esforço que você teve para ganhar aquele dinheiro. Se você vacilar, você vai perder e ponto. Né? E aí eu aprendi isso, foi a primeira lição que eu aprendi quando comecei a operar no trade. E aí entrei em umas operações, tirei o stop loss, e eu perdi em algumas operações que eu entrei aí, se eu for juntar tudo, eu acho que na época eu perdi por volta de 500 a 600 mil reais. 500 a 600 mil reais. Eu olhava para aquilo assim, cara, e falava assim, o mercado não perdoa. O mercado não pergunta, cara. O mercado não quer saber se você acordou cedo, se você dormiu tarde. O mercado não quer saber o quanto você sofreu para ganhar aquele dinheiro. Simplesmente, se você fizer merda, o mercado não te perdoa. Você pode ser o cara mais legal do mundo, você pode acreditar em Deus, você pode rezar todo dia, você pode ser um bom pai de família. O mercado não está nem aí para isso. O mercado tem as regras dele. Se você não cumprir as regras dele, você se ferra. Como que eu trago isso para o ambiente corporativo? Cara, é assim, ó. Se você for o pior funcionário da sua empresa, o mercado não perdoa. O teu cliente não perdoa se você for o pior funcionário da sua empresa. Quando você chega no final do mês, que você olha para o teu resultado não perdoa. O teu resultado como empresário, ele é um feedback. Ele é um feedback se você está sendo um bom empresário ou não. Ele é um feedback se você está sendo um bom líder ou não. Ele é um feedback se você está sendo um bom gestor ou não. Quando você olha para os seus funcionários, se os funcionários estiverem desengajados, isso é um feedback da sua atuação como dono. E o mercado não perdoa. Às vezes eu vejo o dono de empresa falando, porque não sei o que, estou cheio de ação trabalhista. Cara, o mercado não perdoa. Um cara que é um mau líder, porque o mau líder não é só, mas eu fui tão bonzinho, eu fiz tanta coisa para ele. Cara, você errou no processo de contratação, com certeza você errou, deixou de ver várias coisas. O mercado não perdoa, essa é a grande verdade. Então, eu estou aqui para ajudar você a entender qual que é o maior problema da sua empresa
e ajudar você passar por isso. Como vai funcionar? Uma caixinha de perguntas e respostas, tá? Se você é o pior funcionário da sua empresa, você se ferra sozinho e eu não quero que você se ferre. Então eu quero saber qual que é o maior problema que você tem na sua empresa hoje. Então eu vou abrir aqui, a primeira pergunta, tá? E eu queria que vocês fossem colocando as perguntas aqui para a gente ir respondendo e ajudando vocês, tá? Mas olha a pergunta, qual que é o maior problema que você tem, tá? Qual que é o maior problema que você tem na sua empresa, tá? Então, por exemplo, uma pergunta que tem aqui, como eu faço para atrair clientes para o delivery do meu restaurante? Eu imagino que este não é o maior problema do seu cliente, do seu restaurante. Eu acho que talvez o maior problema do seu restaurante seja atrair clientes, tá? E aí você escolheu o delivery como meio. Quem fez essa pergunta foi o Léo Marreis, está escrito aqui, Léo Marreis. Olha só, o processo de atração de clientes, porque ele está falando atrair, ele não está falando em vender, ele está falando em atrair clientes para o delivery do meu restaurante. O processo de atração de clientes, ele é um processo. Por isso que chama o processo de atração de clientes. Ele é um processo. Ele é um processo. Eu vou repetir. Ele é um processo. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que desenhar um processo, onde no processo você vai ter meios de fazer esse tipo de coisa. Quando a gente fala em vendas, né? Quando a gente fala em vendas, a gente olha e existe ali um funil de vendas. O funil, normalmente, ele vai ter este desenho aqui. Ele vai ter esse desenho. Significa que você vai ter mais gente aqui e menos gente aqui. Pingando na ponta do funil, vai sair uma venda. Então, você vai ter mais gente entrando aqui e menos gente aqui. Nesse processo de atração de cliente aqui, você pode utilizar vários meios para trazer clientes. Vários canais. Esses canais podem ser panfletos. Esses canais podem ser, isso é para atrair o cliente e fazer a venda, né? Esses canais podem ser panfleto, esses canais podem ser um anúncio na rádio local, pode ser o Instagram, pode ser o Google, pode ser o Facebook, pode ser todas as mídias digitais que você conhece, pode ser os marketplaces, as plataformas como iFood, Rappi e outras que devem existir por aí, que eu nem conheço, tem as locais. Pode ser qualquer um deles, tá? E cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vejo as pessoas falando, porque o iFood cobra 27%, 30%, é um roubo, leva toda a nossa margem. Os 27% que você paga para o iFood é um imposto que você paga por você não ter desenvolvido no seu negócio a habilidade ou a competência de trazer clientes pela sua forma. Tem um negócio no mundo negócio que chama CAC, custo de aquisição de cliente. Para você trazer um cliente para o teu restaurante, existe um custo, tá? Você tem um custo. Qual que é o custo? É o custo do teu restaurante, é o custo da tua fachada, é o custo do teu aluguel, e é o custo de todas as ações de marketing que você faz somadas e de todas as pessoas que trabalham no atendimento desse cliente para poder fazer a venda. Então, esse é um custo de aquisição de cliente que a maioria das pessoas não sabem nem fazer. Existe um custo. Quando você não desenvolve a habilidade de fazer isso, você vai para um marketplace, para uma plataforma igual ao iFood ou ao Rappi. A Rappi, o iFood, eles têm um custo para te trazer o cliente. E eles têm que ganhar um dinheiro fazendo isso também, tá? E como você não desenvolveu essa habilidade, você tem que pagar esses caras para fazer isso. E você simplesmente se colocar numa posição de vítima e achando que os caras ganham muito dinheiro às suas custas, você está muito enganado, porque é caro trazer um cliente. Então você pode sim trazer a plataforma para o jogo. Mas é só essa forma que você tem? Não. Você também pode fazer o teu próprio funil. Então, no teu funil, você vai ter iFood, você vai ter o Rappi e qualquer outra plataforma local que tenha na tua região. Mas no teu funil, você tem que ter a tua plataforma. O teu meio, que pode ser online ou pode ser um atendimento telefônico. Se você tiver um atendimento telefônico, imagina que vai te ligar 5 pessoas ao mesmo tempo. Você tem 5 telefonistas para te atender ao mesmo tempo? Num tempo que se eu ligo
telefone está ocupado, eu ligo de novo, o telefone está ocupado, eu ligo de novo, o telefone está ocupado, o que eu vou fazer? Eu ligo para o próximo, eu passo. Então você precisa ter um processo estruturado pensando em quem é o seu cliente. E uma vez que você pensa em quem é o seu cliente, você fala assim, como eu atraio esse cliente para ele entrar na boca do meu funil, como eu mostro para ele o que eu tenho, para ele descer para o meio do funil, e até chegar num ponto que ele vai falar, eu quero comprar. Então você precisa ter um funil onde você atrai. E você vai atrair pelo iFood, você vai atrair pelo Rapping, vai atrair por outras plataformas, vai atrair ele por panfleto, vai atrair ele por panfleto, vai atrair ele pelo rádio, se você quiser fazer rádio e tiver capital para isso, vai atrair ele pelo Facebook, pelo Google, pelo Instagram e por todas as mídias que tiver, você vai atrair esse cara. Mas para isso, você precisa desenvolver essa habilidade. Porque se você não desenvolver esta habilidade, você não atrai o cliente. Uma vez que o cliente teve contato, imagina, eu estou no iFood é uma concorrência de anúncios, de empresas que fazem aquilo, tá? Você tem que saber fazer um jogo no iFood, primeiro, para você aparecer lá em cima, porque todo mundo sabe que quem aparece lá em cima tem mais chances de ser escolhido. Isso é a mesma coisa no Google. Você tem quando o cara coloca lá pizzaria em Jurerê Internacional, quem aparece lá em cima tem as maiores chances de serem clicados. Então, você tem que aprender a fazer esse jogo para trazer mais gente na boca do funil. O cara entrou na boca do funil, ele tem que ser impactado com uma imagem, com texto, com vídeo que mostra a qualidade do seu produto, do seu serviço, que mostra as vantagens do seu produto e serviço. Porque, na verdade, você olha assim, cara, eu tenho um restaurante delivery, eu não sei o que o teu restaurante vende. Aí você pensa que o cara está comprando comida, né? E sim, ele está comprando uma comida, mas ele está comprando mais do que uma comida. Ele está comprando um momento de prazer com a família dele, um momento de prazer com os amigos. Ele está comprando a história, olha que louco isso que eu vou falar. Ele está comprando a história que ele vai contar para os amigos. Vou te explicar porque ele compra a história que ele vai contar para os amigos. Eu vou te contar porque ele compra a história. E você precisa aprender a contar uma história. Eu moro no centro de Florianópolis, tem uma casa aqui no Jurerê Internacional, com esse negócio da pandemia. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo, a casa é sua. E eu vou pedir para vocês que estão chegando agora, cara, estou fazendo uma live de perguntas e respostas para ajudar os donos de pequenas e médias empresas. Qual o maior problema que você tem na sua empresa? Esse é o tema da live. E aí você coloca a sua pergunta aqui, eu vou responder. E convida o seu amigo que é empresário, pede para ele entrar aqui e colocar a pergunta dele que eu vou responder também. Então, olha só, tem uma pizzaria aqui que chama Labote. A dona era a Mafalda e um italiano, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eles venderam, não são mais eles, tá? E aí, quando eu ia lá, eles não têm delivery. Então, o que acontece? Você tinha que pedir no telefone, em 15 minutos ficava pronto e você ia lá buscar, eles não têm delivery. Mas a pizza deles era muito boa e era um casal, assim, sensacional, sabe? Gostava muito de ir lá, um casal sensacional. E aí, o que acabou acontecendo é que um dia aqui no Jurerê Internacional faltou luz. Acabou, deu um tufão, teve um tufão, derrubou um monte de árvore. A gente ficou aqui 3 dias sem luz. E aí ficou fechado, né? Porque não tem luz, ficou fechado todos os estabelecimentos. No dia que voltou a luz, né? Aí eu peguei e falei, nossa, voltou a luz, ainda bem. Falei, vou lá comprar uma pizza, né? Quando eu fui lá comprar a pizza, estava fechado. No dia seguinte eu fui lá e falei, pô, vocês não abriram ontem? Ela falou assim, Marcelo, é assim, ó, a gente poderia ter aberto, mas eu me recuso a abrir. Ela contou isso pra mim. Eu me recuso a abrir, tá? Eu falei, tá, por que você se recusou a abrir? Ela falou, porque aqui é o seguinte, o Pepe, é Pepe o nome do italiano. O Pepe vende, primeiro, quando faltou aqui, a gente tem uma fábrica de sorvete. A gente veio aqui, recolheu todas as matérias-primas, porque elas estragam, e levou lá para a fábrica de sorvete, porque lá eu tenho gerador. E eu deixei tudo lá para não estragar nada. Ela contou essa história para mim. Então, no dia que voltou a luz, eu tive que trazer tudo. Isso deu um tremendo de um trabalho. Além disso, o Pepe ele chega aqui todo dia às 7 horas da manhã para fazer a massa, né? Para enrolar a massa e a gente deixa a massa fermentando. Então, ele chega aqui às 7 horas da manhã, deixa a massa fermentando e a gente abre às 7 da noite. Por que a gente faz isso? Porque se eu vim aqui e abrir a massa 6 horas da noite, essa massa vai fermentar na barriga do meu cliente. E eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso a fazer ela fermentar na barriga do meu cliente. Então eu tenho que vir de manhã. Como a luz voltou só às 11 horas,
né? Não dava para eu fazer isso. Então eu não abri, preferi não abrir, porque eu vou estar comprometendo a qualidade da minha pizza. Ela pegou e me contou isso. Cara, toda vez que vinha um amigo meu aqui e eu pedi uma pizza, eu contava essa história. Toda vez eu contava essa história. E aí, para quem já leu o livro Adam's Worldview, é um livro pequenininho aqui, ó, bem pequenininho, um livro pequenininho, você lê ele em meia hora, 40 minutos. Num voo de 1 hora você lê o livro, né? Eu brinco que eu falo, numa sentada que você vai no banheiro para fazer um número 2, você lê o livro. E ele fala o seguinte, que essas coisas falam, mas isso é óbvio, toda pizzaria faz, mas nunca ninguém me contou. A única pizzaria que me contou foi essa. Voltando aqui pro tema, só para não fugir. Então, quando você compra uma pizza, quando você compra uma comida, você compra aquela comida porque você vai ter um momento de prazer, então você está comprando, olha só o que você tem que vender pro cara, um momento de prazer, não é só a comida. Um momento de prazer com aquela família, com aquelas pessoas, e você compra a história. Então toda vez que eu comprava aquela pizza, eu lembrava, cara, essa pizza aqui não vai fermentar no meu estômago. E aí, se tivesse qualquer outra pizzaria que alguém falava, não, vamos pedir outra pizzaria, eu falo, não, cara, eu vou comprar naquela ali porque ela não fermenta no meu estômago. Então, na boca do funil, você tem que produzir conteúdos, mensagens que as pessoas vão olhar e vão falar, uau, é aqui que eu quero comprar. Então, isso vem carregado de uma história. Então, ao fazer um processo de conversão desse cara para ele comprar, você vai utilizar imagens, você vai mostrar como é limpo o teu lugar, você vai mostrar os ingredientes, você tem que produzir conteúdo, principalmente se você for usar Instagram, Google, Facebook, na rádio é difícil você contar essa história, mas dependendo de como você fazer, você conta essa história. Isto é mais importante do que o que você vende de uma maneira geral, acredite. Então, você vai ter esse funil, você vai converter esse cara comprou. Eu gosto de um conteúdo que o Conrado Adolfo fala, que ele fala, tem a primeira... Eu não sei o que aconteceu aqui, parece que tá dando um efeito aqui na minha câmera, e eu não uso filtro não, hein, gente, mas eu não sei o que aconteceu aqui, tá dando um efeito, acho que tá entrando a luz ali, tá? Não sei, ficou esquisito, né? Esse negócio de luz é um problema, né? O Conrado, ele fala que você tem a primeira compra e a segunda compra. Ele fala que ele tem o comercial 1 e o comercial 2. Então, o processo de atração de clientes é um processo. Nesse processo você tem que ver, cara, se você for fazer por telefone, você tem que pensar, cara, quantas ligações, você tem que medir quantas ligações você recebe. Se você receber 3 ligações ao mesmo tempo, você consegue atender? Ou você perde a ligação? Porque o cara ligou uma vez, demorou, não atendeu, ligou outra, demorou, não atendeu, ligou outra, demorou, não atendeu, ele nunca mais te liga. Então, o teu processo tem que contemplar todas essas coisas. Por isso que eu falo, ninguém liga, lógico que ninguém liga. Toda vez que o cara liga, ele fica meia hora esperando, ninguém atende, e chega uma hora que ele não liga mais. Quando eu morava no centro, quer dizer, eu moro no centro ainda, né? Tem uma pizzaria lá que chama Juca Pato. Cara, eu nunca consigo falar lá. O que aconteceu? Eu parei de pedir, eu nem ligo mais, nem considero mais ligar na Juca Pato. Nem considero. Quando eu quero comprar uma pizza, eu ligo na Forneria Catarina, que a pizza é o dobro do preço. Mas eu nem considero ligar na Juca Pato. Por que eu não ligo na Juca Pato? Porque toda vez que eu ligo, ninguém atende o telefone, porque eles estão em outra ligação e demora. Então você tem que ter um processo. Nesse processo você tem que prever tudo isso, né? Neste processo você tem que prever tudo isso no teu processo. Aí você atrás o cliente, faz a primeira compra. E eu falo assim, qual que é a compra mais importante, qual que é a venda mais importante que você faz? É a primeira ou é a segunda? Aí é uma semântica. Se o cara não comprar a primeira, ele nunca faz a segunda. E tem gente que fala, a primeira o cara pode ter sido enganado. Na segunda, ele sabe se é bom ou não. Então, o que você precisa fazer? O funil, ele afunila e vai cair uma venda. Depois que caiu a venda, isso aqui tem que fazer o quê? Desafunilar, né? Nem sei se existe essa palavra. Você vai ter que ligar para esse cliente e vender de novo. Porque atrair um cliente custa muito caro. Atrair um cliente custa muito caro. Uma vez que você tem um cliente, ele já provou do teu produto, ele já provou do teu serviço, você precisa vender para ele de novo. Por quê? Porque é mais fácil vender para ele e o custo de aquisição desse cliente, que é o CAC, custo de aquisição do cliente, você já gastou. Para trazer ele de volta é simples, é só você mandar mensagem para ele. Se você tiver um software, você começa a medir os dias que esse cliente faz compra. Então, por exemplo, aqui em casa, sexta-feira era o dia da pizza. Toda sexta-feira eu pedia pizza. Se o cara é mais inteligente, ele percebe que toda sexta-feira eu peço pizza, porque ele tem essa informação no sistema, o que ele faz? Ele me manda uma mensagem na quinta e fala assim, cara, eu percebi aqui pelo teu comportamento que toda sexta-feira você pede pizza. E eu sei que amanhã é o dia da pizza.
Então é o seguinte, você já não quer deixar o teu pedido pronto? Porque e o horário que você quer que eu te entregue, que amanhã no horário combinado a pizza vai estar na tua casa quentinha, pronto. O cara fala, cara, quebrou um galho. Não preciso ficar ligando, não preciso ficar esperando, eu sei que aquela hora vai estar lá. E aí você vende de novo para o mesmo cliente. E aí o que você faz quando chegar na sexta-feira e a pizza chegar lá? Você vai chegar e vai mandar um cupom dentro da pizza. E você vai treinar um motoboy para falar isso. Você vai falar assim pro cara, cara, é o seguinte, a gente tá com... Porque você sabe que o cara só compra na sexta. Aí você vai mandar para ele um cupom, você vai falar, cara, você tá tendo um cupom aqui, você vai ter R$15 de desconto na próxima pizza, e esse cupom ele é válido de terça-feira, porque as pizzarias não abrem de segunda, né? De terça-feira a quinta-feira. E ele vai fazer uma compra na quinta, ou na terça, ou na quarta, porque ele só é válido da terça, daquela semana, da próxima semana. Ó, da próxima terça até a próxima quinta você pode usar esse cupom. Se você pedir uma pizza, eu te dou R$15 de desconto. Por quê? Porque você não ia vender para ele mesmo, então você fez mais uma venda. E aí quando chega na quinta-feira, você vai ligar de novo para ele e falar, cara, então, combinado amanhã 8 horas, o horário que você sempre pede tua pizza favorita, pizza A, B, C, D e E, aquela hora, combinado. Pronto, no outro dia você já tem vendido isso. E aí o que você faz? Você começa a largar a sua boca. Aí sabe o que esse cara faz? Esse cara fala, cara, o cara da pizzaria aqui, ele é muito gente boa. Ele me liga na quinta, ele sabe que eu gosto de comer pizza na sexta, ele me liga na quinta e ele fala assim, combinado, ele me traz a pizza na hora que eu quero, quentinha, não preciso ficar ligando e pedindo. E ele conta pro amigo. Aí sabe o que ele faz? O amigo vai e pede também. Sabe o que você pode fazer também para aumentar a boca do funil? Você manda o cupom e fala assim, cara, entrega esse cupom pro seu amigo, que seu amigo pediu uma pizza com esse cupom, ele vai ganhar R$15 de desconto. Você fala, nossa, eu vou dar R$15 de desconto. Vai, por quê? Porque você gasta isso no Rappi, você gasta isso no iFood, porque aquela compra sua é válida com o cupom. Você paga já isso pro Rappi, você já paga isso pro iFood, você já paga isso para as plataformas. Você tem um custo de aquisição do cliente. E quando é um cliente que ainda não é teu cliente, você pagou esse custo. Depois que esse cara virar o teu cliente, o que você vai fazer? A mesma coisa. E você acaba com o teu problema. Léo, cara, faz isso. Faz isso. Só que é o seguinte, Léo, eu não sei se o Léo tá aqui, né? Se tiver alguém aqui vendo isso que eu tô falando, começa a fazer isso a partir de hoje, só que você tem um compromisso comigo. Qual que é o compromisso que você tem comigo? Me manda um direct. Depois que você fizer isso, me manda um direct. Começa a contar a história, fala que hora, conta que você faz isso com a massa, começa a contar a história. Uma vez o Léo tá aqui, Léo, faz isso e depois você me conta. Uma vez eu fui tomar um vinho com um cliente meu, tá? Com um cliente meu. Ele tem 4 restaurantes no sul do país, Porto Alegre. Um é ovo, e tem mais outros 2 restaurantes que eu não lembro o nome. E aí ele estava me contando, olha que louco isso, tá? Olha que louco isso. Ele estava me contando, né, sobre o vinho, e ele me contou a diferença de ser servido por um sommelier e a diferença de ser servido por um garçom. Então ele falou o seguinte, quando um garçom te serve, ele leva o vinho, ele te dá a taça, ele coloca um pouquinho de vinho na taça para você provar. Ele falou, você sabe o que você tem que fazer quando você recebe o vinho? Eu falei, não. Ele falou, então, quando você recebe o vinho, você não precisa nem provar o vinho. Você tem que fazer o seguinte, você levanta a taça e olha o vinho. A cor tem que estar toda uniforme, é por isso que você levanta para ver se a cor está uniforme. Aí você abaixa a taça e sente o cheiro. Ele não pode ter cheiro de ovo, não pode ter cheiro de vinagre e não pode ter um outro cheiro lá que ele me contou. Não lembro qual era o cheiro. Era ovo, vinagre e, sei lá, cheiro de podre, cheiro de estragado. Ele não pode ter nenhum desses cheiros. Tá? E se você olhou, a cor está uniforme, ele não tem cheiro de ovo, nem de vinagre, nem de não sei o que, você não precisa nem beber o vinho. Você olha para o garçom e fala, pode servir. Mas se você quiser provar, você prova. É isso. Aí ele falou, quando você é servido por um sommelier, o que o sommelier faz? O sommelier, ele traz a taça dele, ele não põe na tua taça, ele põe na taça dele, ele olha o vinho, ele sente o cheiro, ele dá um gole, e aí ele toma a decisão e ele serve o vinho para todo mundo, porque esse vinho tá bom. Nunca ninguém me contou essa história. Aí ele me contou essa história. Aí eu peguei e falei para ele, por que você não conta essa história para os seus clientes? Ele falou, como assim? Eu falei, porque é o seguinte, se você me contou essa história, toda vez que eu estiver com os meus clientes e pedir um vinho, eu vou contar para os meus amigos essa história.
Toda vez eu vou contar. E eu vou querer levar os meus amigos no teu restaurante para contar essa história. Eu vou querer levar os meus amigos no restaurante para pedir um vinho para um sommelier para contar essa história. E aí as pessoas não contam essa história, porque a empresa tem que ter uma alma, ela tem que ter uma história. E isso ajuda você com o seu negócio. Léo, sacou? Qual é a história que você vai contar da tua empresa? Como que você vai fazer para atrair o cliente? O primeiro custo, ele é o menor que tem. É caro o iFood. Cara, é caro o iFood se você vender sempre pelo iFood. Mas se você fizer a primeira venda para o iFood, e a partir, se bem que o iFood tem uns lances de agora você não tem mais os dados do cliente, né? Bullshit, porque quando você manda entregar a pizza, dentro da pizza você manda um cupom com uma promoção, pedindo para o cara se cadastrar no teu site, e a partir daí o dado do cliente é teu, porque ele foi dentro do pacote da pizza. Você manda um cupom dentro do pacote da pizza, ó, você tem um cupom, a próxima compra você tem R$15 de desconto, para isso você entra e se cadastra. O cara entra, se cadastra, você tem os dados do cliente. Aí o que você faz? Ativamente você entra em contato com o cara. Inclusive, quando você pedir para o cara se cadastrar, você pode até fazer uma consulta com ele. Você fala, que dia que você gosta de comer pizza? E aí um dia antes você liga e pergunta se ele quer a pizza dele naquele horário. Beleza? Espero ter dado dicas valiosas, práticas e efetivas, Léo, para você fazer hoje, tá? Não espera até amanhã para fazer, não. Faz hoje. Tá? Vamos lá, uma pergunta aqui. O Raimundo está falando. Bom dia, Marcelo. Meu maior problema é retenção de cliente e escala do negócio. O maior problema é retenção do cliente e escala do negócio. Raimundo, cara, pode ser tanta coisa. O teu problema de retenção do cliente pode ser tanta coisa. Mas eu vou falar o que faz o cliente ir embora. É uma promessa não cumprida. É uma expectativa não atendida. Uma promessa não cumprida e uma expectativa não atendida. Então, eu não sei qual é o teu negócio, mas imagina, vou falar as empresas que têm problema de churn. O que é churn? Churn é quando o cliente cancela. Então, você tem um cliente de recorrência que te paga todo mês e ele cancela. Isso é churn. Né? E eu não sei se esse é o teu negócio. É muito difícil eu te falar, porque eu não sei se esse é o teu negócio. Então, eu tenho amigos que têm agência de marketing digital, amigos que fazem pelo Instagram, que fazem todos os problemas. Aí ele conquista um cliente, é caro conquistar o cliente, faz contrato de 1 ano, mas com 3 meses, 6 meses o cliente, com 6 meses o cliente vai embora. Esse é o grande problema. Tá? Por quê? Porque ele conquista o cliente, esse cliente é recorrente. O cliente recorrente dá previsibilidade, e com previsibilidade você planeja o crescimento do seu negócio. Tá? Aí o que acontece? Você entra, ganha um cliente, perde o cliente, ganha um cliente, perde o cliente, ganha um cliente, perde o cliente. Então vira um incêndio, você não consegue escalar nunca esse negócio, porque você fica perdendo o cliente. Tá? Então, o que acontece? Por que você perde o cliente? Por vários motivos. E o primeiro motivo é uma expectativa não atendida. O segundo motivo é a seleção do cliente. Né? E a gente no mundo dos negócios, dependendo do que você faz, você não faz seleção de cliente. Né? O cliente que comprou, pagou, entrou. Mas por que o cliente sai? Porque ele tem uma expectativa não atendida. E por que ele tem uma expectativa não atendida? Às vezes a promessa não foi bem feita, ou às vezes ele não sabe utilizar o teu serviço. Às vezes ele não sabe. Às vezes você tem uma plataforma, o cara entra, não sabe utilizar o teu serviço, e por não saber utilizar o teu serviço, ele cancela. Então, primeira coisa, não adianta só ter um produto bom, você tem que ter um suporte muito bom, e você tem que saber fazer o cliente utilizar o seu serviço. No dia a dia, você sabe se o cliente utiliza o seu serviço ou não. E se você percebe que ele não utiliza da maneira adequada, é o teu papel sim, fazer ele utilizar o teu serviço da melhor maneira possível. Eu tenho um amigo, cara, ele trabalha no Grupo Gartner e ele vende pesquisas, ele vende informação. Só que a informação que ele vende, quando ele vende coisas que custam $1 milhão, sabe? Pacote anual que custa $1 milhão. E aí tem cliente que compra coisas de $1 milhão e não utiliza full. Qual que é o papel desse meu amigo? Fazer o cliente utilizar tudo o que o produto oferece. Por quê? Porque se ele utiliza tudo o que o produto oferece, ele tem resultado. Se ele tem resultado, ele não cancela. Então, você tem que ter um processo para entender, né? Você tem que ter um CS, com certeza você precisa ter um CS, um Customer Success, e tem que ter um processo para entender se o teu cliente está usando e está tendo resultado. E se ele está usando e está tendo resultado, ele não cancela. Por quê? Porque ele vê valor. Se o teu cliente não vê valor naquilo, ele acha que aquilo é despesa. E aí quando o calo aperta, o que ele faz? Ele cancela, porque o empresário
O empresário racional, ele corta custos. Então, ou você gera valor para ele ou você gera custo. Ah, Marcelo, mas o produto é perfeito, o cara não sabe usar. Não é problema do cara, é problema teu. Você tem que fazer o cara saber usar isso. Se você fizer o cara usar isso, ele não cancela, porque ele enxerga valor. Tá? Então, de uma maneira geral é esse. E escala? Cara, escala é um processo, igual eu estava falando para o cara da pizzaria, é um processo de tração, é um processo de atração de clientes. Então a gente tem o que a gente chama de growth hacker. Então você vai dominar todas as mídias e principalmente a digital, porque a digital é a mais rápida que tem. Você vai dominar todas as mídias para atrair o maior número de clientes possível. Mas não adianta atrair o maior número de clientes possível se você tem churn, se você tem clientes cancelando o contrato toda hora. Primeiro você resolve esse problema. Como você resolve esse problema? Entrevista os clientes que cancelaram. Traça o perfil dos clientes que cancelaram. Cata um cliente que cancelou e olha e fala, qual que é o tamanho desse cliente? Ah, quantos funcionários esse cliente tem? Qual que é a característica desse cliente? E aí, primeiro faz uma pesquisa demográfica desse cliente, né? Entenda como que é, qual cidade que ele está, quanto que ele vem crescendo nos últimos anos, vem crescendo, não vem crescendo? Entrevista. Depois liga para o cliente e pergunta. Qual foi a dificuldade, por que ele cancelou, se ele não teve retorno. E aí, a partir disso, você toma as medidas para fazer com que clientes como esse não saiam do produto, tá? E a escala é, marketing, escalar o negócio, tem que ter dinheiro para escalar o negócio, então você tem que, principalmente as plataformas digitais, inbound, outbound na veia, um bom processo de inside sales, um bom processo de pré-sale. Pode ser que eu esteja falando grego aqui, né? Mas eu teria que dar uma aula só disso para te explicar o que era. Beleza, Raimundo? Espero ter te ajudado aí com a tua pergunta. Não sei se você está aqui, me fala aí se eu te ajudei ou não. Vamos para a próxima pergunta, tá? Vamos para a próxima, tá? Ó, qual que é o maior problema? O Ricardo, olha o que o Ricardo Siqueira colocou aqui. Qual que é o maior problema da sua empresa? Não ter uma execução completa do plano. Não ter uma execução completa do plano. Ricardo, é o seguinte, o que acontece? Muitas empresas, elas têm muitas iniciativas e poucas acabativas. E às vezes, quando você tem um plano, né, não existe um follow-up do plano, não existe um acompanhamento do plano, não existe, a gente chama de checkpoints, tá? Pontos de checagem para ver se o plano está sendo executado ou não. Então isso é uma coisa, não existe. Isso é uma coisa técnica. É só você, olha, existe esse plano, existem essas ações do plano. Eu não sei se os seus planos são planos de verdade, porque plano na cabeça não é plano. Plano, para ser plano, ele tem que estar no papel com o nome dos responsáveis e a data. Senão não é plano, senão é qualquer coisa menos um plano. O plano, para ser plano, ele tem que ter uma meta, ele tem que estar escrito no papel por etapas, e em cada etapa tem que ter um nome de um responsável e tem que ter uma data de conclusão, senão não é plano, senão é devaneio, tá? Senão é devaneio. Então, para ser plano tem que ser desse jeito, eu não sei como são seus planos, tá? Mas para ser plano tem que ser desse jeito, se não for desse jeito não é plano. São ideias abstratas voando no ar, tá? Mas qualquer coisa, pode chamar de qualquer nome, mas não é plano. E aí esse plano precisa ter acompanhamento. Então esse acompanhamento não é só no dia da entrega, é durante o processo. Tem que ter acompanhamento, tá? Se não tiver acompanhamento, não funciona. Aí o que acontece? Às vezes mesmo com acompanhamento, a pessoa não entrega. Você lembra que eu comecei falando que se você é o pior funcionário da empresa de alguém, você ferra esse alguém? E se você é o pior funcionário da sua empresa, você se ferra sozinho? Você, como líder máximo da sua empresa, sabendo que uma empresa é feita de processos e pessoas e processos, tá? Sabendo que o processo é uma coisa fundamental, mas que para executar o processo existe uma pessoa. E se você não exerce o teu papel de liderança, em cima dessa pessoa que se comprometeu a fazer, como que você faz o teu papel? Acompanhando, dando feedback, cobrando, fazendo as dailies, as reuniões diárias, fazendo as reuniões semanais, fazendo as reuniões mensais de resultado e sabendo que você tem que fazer uma gestão por consequência,
Quando você faz, tem consequência, e quando você não faz, também tem consequência. Sabendo que as pessoas têm que estarem comprometidas com o resultado daquele entregue, deixando claro para as pessoas que uma vez que você se comprometeu a fazer uma coisa, eu aceito que você, se tiverem dificuldade, levanta a mão e pede ajuda, mas eu não aceito que chegar no dia da entrega do plano, você vir com uma desculpa esfarrapada. Eu não aceito, tá? Eu não aceito. Se você tiver esse tipo de comportamento como dono da empresa, seus planos vão ser executados no prazo. Aí você fala, mas e se o cara não entregar? Feedback. E se o cara não entregar de novo? Feedback. E se o cara não entregar de novo? Rua. Ou é falha tua ao desenvolver o cara. Ou é falha tua de saber o que está atrapalhando ele. Então você precisa fazer as conversas 1 a 1 com este colaborador para desenvolver ele. Se você fizer esse teu papel, vai funcionar, tá? Na imersão do EAG, a gente tem um processinho bem bonitinho como a gente ensina como faz isso. Na imersão do EAG, a gente tem um processo que ensina a fazer isso daí do jeito certo. Mas o conceito aqui você já captou, tá? E olha só, pessoal, não esquece, do dia 10 até o dia 17 de maio, do dia 10 ao dia 17 de maio, vai ter a Semana da Empresa Sem Caos. Do dia 10 a 17 de maio, vai ter a Semana da Empresa Sem Caos. A Semana da Empresa Sem Caos é um treinamento online, 100% online, 100% gratuito, que vai ser transmitido ao vivo, do dia 10 ao dia 17 de maio. Para você participar da Semana da Empresa Sem Caos, você vai no meu perfil, no Instagram. Depois que terminar essa live, você vai no meu perfil no Instagram. Lá no meu perfil vai ter uma fotinho minha, tem meu nome, e aí tem algumas descrições embaixo do meu nome. E lá embaixo vai ter um link em azul. Você percebe que é um link porque ele está em azul. Você clica nesse link, e ao clicar neste link, você vai ser direcionado para se inscrever na Semana da Empresa Sem Caos. Aí você vai se inscrever, mas o fato, você vai ter que colocar teu nome e teu e-mail. Só que o fato de você colocar o teu nome e teu e-mail não te garante na Semana da Empresa Sem Caos. Por quê? Porque você vai receber um e-mail, no e-mail que você colocou lá, e ao receber nesse e-mail, você vai abrir esse e-mail, vai ter que clicar num link que foi lá dentro para confirmar a sua participação. Quando você clicar neste link, você vai cair numa página. Nesta página que você vai cair, vai ter um link para você ir para a minha página do Telegram, para o meu canal no Telegram. Lá no meu canal do Telegram, ontem, eu coloquei um vídeo que tem uma ferramenta lá nesse vídeo, que chama Poder de Acabativa. Eu coloquei ontem, tá lá, Poder de Acabativa. Lá tem um vídeo de 2 horas que eu fiz com a Karen Abessia, que a gente ensinou o que é o Poder de Acabativa. É uma ferramenta no Excel que você consegue usar para você entender na tua empresa quem entrega e quem não entrega. É fantástica a ferramenta. Então, o que você vai fazer? Você vai depois no meu perfil, vai clicar lá. Tem várias coisas lá no canal do Telegram. Vai se inscrever para a Semana Empresa Sem Caos, que é a semana que a gente vai ajudar a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Aí você vai se inscrever para essa semana que vai ser fantástica. Aí, para você confirmar a sua inscrição, você tem que ir no teu e-mail, porque pode ser que vá para a caixa de spam. Olha na caixa de spam. Se teu e-mail for Hotmail, não cadastra e-mail da Hotmail. O Hotmail não é de Deus, porque você cadastra lá, você não recebe os e-mails. Põe qualquer outro e-mail, menos do Hotmail. Aí você clica, quando você clicar vai estar confirmado a sua participação. Aí você tem o Telegram, você clica no Telegram, no meu canal do Telegram, cara, tem um vídeo de... Tem várias coisas lá, tá cheio de coisa lá. Mas no vídeo de ontem, tem um vídeo de ontem que a gente fez no YouTube com a Karen Abessia, 2 horas de conteúdo massa, falando sobre Poder de Acabativa, ele resolve este problema que você está falando aqui, tá? E aí tem a planilha do Excel, que você vai baixar essa planilha, e ao baixar essa planilha, você vai poder aplicar na sua empresa e saber quem entrega e quem não entrega. E aí, cara, acabou as desculpas para os planos não serem executados. Beleza? Espero que você tenha curtido aí a resposta, tá, Ricardo? Espero que isso te ajude bastante. Tá. Então, olha só. Maia Oliveira. O que fazer neste período com relação à inadimplência? Cobra. Maia, inadimplência, você tem que cobrar
Sempre. Não é só nesse período. O inadimplência é um negócio que todas as empresas têm. Todas. Às vezes eu entro em empresa, já aconteceu, cara. Você entra em empresa, o cara tá ferrado. A gente vai olhar lá os números financeiros do cara. Cava. Quando você olha lá, o cara tem 100 mil reais de inadimplência. Ele nem sabe que ele tem 100 mil reais de inadimplência. Acredita? O cara tem 100 mil e não sabe. Aí você entra lá, cata isso, faz um plano, ele sai ligando, dos 100 mil ele recebe 30 mil rapidinho. Porque ligou. E aí tem gente que tem dificuldade para pagar. Aí gente que tem dificuldade para pagar, você negocia. Então é o seguinte, tem gente que está inadimplente. Se você não ligar, você não recebe. Se você não cobrar, você não recebe. Aí é que eu não gosto de cobrar as pessoas. Põe alguém para cobrar então. Aí que eu não gosto de ligar para cobrar, porque eu me sinto mal. Coloque alguém que não tenha esse problema. Chega na tua empresa e fala, quem aqui não tem problema de cobrar os outros? Eu. Então, vem cá, cata essa lista aqui, liga pro cara. O que você faz com a inadimplência? Você liga e cobra, vai ter gente que vai te pagar. Vai ter gente que vai falar que está em dificuldade. Se o cara está inadimplente porque ele comprou no boleto, sabe o que você pode fazer? Fala, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te parcelar isso aqui em 12 vezes, mas você me paga no cartão? Por quê? Porque se o cara pagar no cartão, você recebe. E aí você negocia, troca a forma de pagamento com ele. Né? Você pode me dar um pouquinho agora, o restante você me dá de outro jeito? E aí você tem que cobrar, cara, você vai ter que facilitar. Nesse momento de crise, tem gente que não pagou, não porque não tem dinheiro. Tem gente que não pagou e falou, quer saber, eu vou segurar o caixa, não vou pagar ninguém, só vou pagar quem gritar. Aí se você não grita, ele não te paga, se você grita, ele te paga. Entendeu? Então cobra, cara, cobra, você precisa cobrar. Eu tenho medo de cobrar, coloca alguém que não tem medo, tá? Então vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Essa é boa, cara. Essa é boa. Como trazer meus colaboradores para próximo de mim? Cara, muito boa essa pergunta. Eu vou dar uma dica aqui, master, tá? Podcast Empresa Autogerenciável. Você vai no Spotify, no Spotify tem lá, Podcast Empresa Autogerenciável. A gente tem 31 episódios no podcast Empresa Autogerenciável. E vários episódios falam sobre engajamento de cliente. Tem um lá específico de engajamento, tá? Tem vários episódios falando sobre engajamento. Vários. A gente fala de cultura organizacional. Então, para você trazer o teu colaborador para perto de você, primeira coisa, você tem que ter uma cultura muito foda na tua empresa. Então, a gente tem o segundo podcast, a gente fala só de cultura. O primeiro podcast, a gente explica o que é uma empresa autogerenciável. O segundo podcast, a gente fala só de cultura. E aí tem vários. Feedback, dá feedback pro teu colaborador, né? Reconhecimento, dá reconhecimento, tá? Dá reconhecimento, MSC Zila falou que está no episódio número 2 do podcast, tá? Então vai lá, entra no Spotify, escreve ali, né? Podcast Empresa Autogerenciável. Tem um podcast lá que a gente fala dos 12 itens de engajamento, do Q12, os 12 itens de engajamento. O que você precisa sacar, Luiz, o que você precisa sacar é que 70% do engajamento do colaborador, a Rayane está falando que acabou de sair, toda quinta-feira, inclusive hoje é quinta, né? Toda quinta-feira, às 6h41 da manhã, sai um podcast novo. Então hoje às 6h41 sai um podcast sobre cultura, tá? Mas uma coisa que você vai ter que sacar é que 70% do engajamento depende do líder. 70% do engajamento depende do líder. Então, se o teu colaborador não está engajado, 70% é você, 30% é ele. Qual que é a maior parte? Você. Onde você tem que focar? 80-20, né? Onde está os 20% que eu vou focar para trazer 80% dos resultados? A lei de Pareto. 80% é você, é o teu comportamento. São os seus pressupostos. Marcelo, mas eu cara. Vamos lá. Tem lá um dos podcasts ali, você poderia colocar o número do podcast que a gente falou do Q12, tá? São 12 questões que, se elas forem respondidas, você engaja o teu colaborador. Primeira coisa, teu colaborador tem clareza do que ele tem que fazer, de qual é a atividade dele, a função dele, ele tem clareza? Segunda coisa, esse colaborador tem as máquinas e os equipamentos necessários, os recursos necessários para executar um bom serviço? Aí vem as necessidades individuais desse colaborador. Tem alguém que se importa com ele como pessoa? Como você se demonstra que se importa com ele como pessoa? Tudo isso a gente treina os nossos empresários na imersão do EAG, tá? Aí, ele é ouvido quando ele é falado?
Alguém conversa com ele sobre o desenvolvimento pessoal e profissional dele? Aí tem as questões dele com o time, né? Ele entende que os colegas de trabalho dele, fazem um bom trabalho, porque gente que faz bom trabalho, né, não gosta de trabalhar gente que faz trabalho ruim. Então, se você contrata gente ruim na tua empresa, isso é um problema, porque as pessoas boas vão embora e as ruins ficam. Esse é um problema, tá? Então, contrate gente boa. Então, você tem 12 itens. Quer ver? Tem um dos itens é: o meu gestor ou o meu líder, nos últimos 6 meses, conversou comigo sobre o meu desempenho. Nos últimos 6 meses, você conversou com seus colaboradores individual, falando sobre o desempenho dele? Quer ver uma outra pergunta? Eu tive a oportunidade de crescer na minha empresa nos últimos 6 meses? Seus colaboradores tiveram a oportunidade de crescer na empresa durante os últimos 6 meses? Então, 70% do engajamento depende do líder. Vai lá, episódio número 8, a Aline colocou aqui, ó, episódio número 8, no nosso Spotify, a gente responde isso aqui com maestria. Mas vamos lá, de novo, 70% do engajamento dos colaboradores depende de você, Luiz. E aí eu tenho uma pergunta para você, né? O que você está disposto a fazer, Luiz, para engajar mais seus funcionários? O que você está disposto a mudar em você para você engajar seus funcionários? O que você está disposto a mudar em você? Não estou falando para você ser bonzinho com ninguém, não, porque líder bonzinho é líder bobinho, tá? Mas o que você está disposto a aprender? Porque assim, ó, nada nem ninguém pode me impedir de aprender alguma coisa que eu não sei. O que você está disposto a fazer para melhorar esse jogo? Eu vou responder mais uma pergunta, tá? Ó, Odilon, é a mesma coisa, tá? Como aumentar o engajamento dos funcionários chão de fábrica? Cara, a mesma coisa que você faz pro cara chão de fábrica, você faz pros caras de vendas, pros caras, qualquer coisa, tá? Você precisa entender de gente. Gente é movida por emoção. Gente é movida por reconhecimento. Gente é movida por algumas coisas que são instintivas. E se você entender quais são essas coisas, você vai motivar. Vai lá, Spotify, episódio número 8. A Nanda falou que quer fazer a imersão do EG. Vai chegar a hora de você fazer, Nanda. Ó, não esquece, Semana Empresa Sem Caos, tá? Semana Empresa Sem Caos, tá? E ó, gente, eu tô respondendo as perguntas que veio na caixa de pergunta. Antes de eu responder essas perguntas que tem aqui, tá? Antes de eu responder essas perguntas, olha só. Queria que você desse um print, dá um print. E aí eu vou pedir para você postar no Instagram essa foto, print dessa live, posta no Instagram e coloca qual que foi o maior comando que você recebeu aqui hoje, tá? Qual que foi o maior comando? Qual que foi o comando que você recebeu das coisas que eu falei aqui? Qual que foi o comando que você recebeu? Então você vai colocar uma foto, live, @MarceloGermanoEAG, @empresa autogerenciável. Você vai colocar qual que é o maior insight, tá? Qual que foi o grande comando que você pegou aqui nessa live. Deixa eu liberar de novo aqui os comentários, agora que você bateu foto. Vai lá, faz o print e encaminha para os amigos. Se você achou que essa live é legal, essa live vai ficar salva por 24 horas. Se você achou que essa live é massa, encaminha para os seus amigos que têm empresa, para que eles possam assistir também, tá? Ah, galera, deixa eu te falar uma coisa. Preciso falar aqui antes que acabe, tá? As lives de sexta-feira são mentorias. Então, como que vai funcionar? Amanhã eu vou fazer uma mentoria com algum empresário, que pode ser você ou pode ser um amigo teu. Por isso, clica nesse aviãozinho, encaminha para um amigo seu. Clica no aviãozinho e encaminha para um amigo seu, tá? O que você precisa fazer para ter o direito a ter uma mentoria amanhã durante uma live inteira de mentoria com você? O que você precisa fazer para ter uma mentoria comigo, eu e você, eu na metade de cima da tela, você na metade de baixo, e eu vou fazer uma mentoria com você, gratuita. Quem tiver afim dessa mentoria, escreve aí, eu quero ver se vocês estão afim da mentoria. Põe aí, eu quero. Coloca aí que você está afim da mentoria. Senão eu não faço. Tá? Se ninguém colocar aqui, eu sigo a live e não falo o que precisa fazer para ganhar a mentoria comigo. Tá? Tchelo colocou boa. Não, eu quero que escreva eu quero. Se não escrever eu quero. Ah, Toninho falou que quer. Maiara falou que quer. O Derek falou que quer. Legal. Então eu vou contar. Agora eu conto. Cara, quer ganhar uma mentoria comigo? Ao vivo? Então, como que vai funcionar? Você vai lá no meu perfil, vai se inscrever para o Semana Empresa Sem Caos, tá?
Então, como funciona? É um processo. Você lembra que eu falo processo? É um processo. Você se inscreve para a Semana Empresa Sem Caos. Ao deixar teu nome e teu e-mail, você vai receber um e-mail. Você vai lá na tua caixa de spam, clica ali, tira da caixa de spam e coloca como favorito. Quando você clicar neste e-mail, você vai entrar numa página. Nessa página vai ter lá, vou falar muito obrigado e vou dar algumas recomendações. E aí tem um link do Telegram. Você vai clicar e vai entrar no Telegram. Lá no Telegram, a Aline vai colocar lá agora um formulário. Você vai ver lá, vai ter um formulário. Ele vai estar fixado em cima, esse formulário. E vai estar lá embaixo também, porque ela vai colocar agora lá para você ver. E aí você vai clicar nesse formulário e você vai preencher o formulário, que é o formulário Mentoria Grátis com o Marcelo. Então você vai ter que responder algumas perguntas. O teu nome, o que tua empresa faz, qual que é o segmento, quantos funcionários tem. Você vai responder algumas perguntas. Ao você responder essas perguntas, hoje, no finzinho da tarde, a minha secretária, Retiele, ela vai olhar lá, vai separar todas as aplicações para ganhar mentoria comigo. Ela vai passar todas, vai separar todas, vai mandar para mim. E aí eu vou escolher uma. Vou te ligar hoje à noite. Vou bater um papo com você. E aí amanhã vou te explicar como funciona para você entrar na live, como que eu te chamo. Vou te seguir de volta no Instagram, porque senão eu não consigo te chamar para você participar da live. Vou te seguir de volta e amanhã, 7 e 7 da manhã, a gente entra junto na live e eu vou fazer uma mentoria com você do teu negócio. Beleza? Parece legal isso daí? Parece legal? Quem acha que vai ser escolhido, escreve aí. Eu vou ser escolhido, tá? E aí você vai participar da live. Quem acha que vai ser escolhido, escreve aí. Eu vou ser escolhido, tá? Então, cara, vai ser muito top essa mentoria. Vai ser muito top, muito top. É só você lá se inscrever. Então, o que eu quero que você faça agora? Dá uma olhada no que eu quero que você faça agora. Qual foi o comando que você recebeu aqui hoje? Qual foi o comando que você recebeu aqui hoje? É só você dar um print. Aqui o Instagram diz que falta 1 minuto e 55 segundos para acabar. Então o pessoal está falando, você é fera, eu vou ser escolhido. Ah, tem uma galera querendo ser escolhida. Aquarela quer ser escolhido. Darli, hair stylist. Ritiele, depois me ensina a falar hair stylist. Ritiele é minha secretária, ela é professora de inglês. Ela é muito fera, cara. Pensa numa pessoa que cuida de mim, é minha secretária. Ela cuida de mim, cuida. A gente tem que ter gente que cuida da gente, né? Lá no EAG todo mundo cuida de mim. A Aline também cuida. Mas a Ritiele cuida de mim. Ela liga pra mim e pergunta se eu tô tomando água. Ela fala, descansa no final de semana, curta suas filhas no final de semana. Ela fala assim, ó, o meu trabalho agora é fazer você curtir suas filhas no final de semana e descansar no final de semana. Obrigado, Rite. Se estiver aí assistindo, obrigado. Você é um anjo, tá? A Aline também cuida de mim, tá? A Aline, ela é casca grossa comigo, ela pega no meu pé, mas ela cuida de mim, ela faz isso porque eu sei que ela é apaixonada pelo EAG, tá? Olha lá, o PR Maragon colocou, né? Plano só é plano se tiver no papel, tá? Legal, pessoal, tá acabando essa live. Eu adorei fazer essa live aqui com vocês hoje, então deixa eu falar. Como funcionam as lives? Domingo é no YouTube. Domingo, às 8 horas da noite, é no YouTube. Segunda e terça no Instagram, quinta e sexta no Instagram. Segunda, conteúdo. Terça, é um cliente do EAG que participou da imersão, que teve resultado, contando a história para vocês. Quinta-feira, perguntas e respostas. E sexta-feira, mentoria. Então, toda sexta-feira é mentoria, cara. Então, ó, põe na tua agenda. Todo dia, 7 e 7 da manhã, live com o Marcelo Germano. Amei fazer essa live aqui com vocês. Valeu. Beijo no coração. E vai acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau.